Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui, por essa manhã. Primeiramente agradecer a Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, estudando a palavra de Deus, de estarmos nos preenchendo com a grande sabedoria dos altos céus, do Senhor, tudo aquilo que o Senhor Deus deixou, porque é tão bom quando nós olhamos para a palavra, e temos ela como nosso guia, como nossa bússola. E hoje nós vamos estar dando continuidade, assim, ao livro de Apocalipse, Espero que vocês tenham gostado do outro vídeo, assim, e que esse também você possa gostar, e todos os outros que estão por vir, que vocês possam estar se deliciando, podemos dizer assim, com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa estar abençoando a sua vida, desde já, assim, nessa manhã maravilhosa, nessa manhã em que nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de fôlego de vida, mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle. Amém? Vamos lá? O nosso tema hoje é as cartas às 7 igrejas. No vídeo passado nós falamos tivemos uma apresentação do livro de Apocalipse, um livro da revelação, assim, dado por Deus a Jesus Cristo, que dá ordem lá ao anjo para entregar, assim, a João. O livro de Apocalipse não é um livro, como repetindo mais uma vez, não é um livro de catástrofes, Apocalipse não é catástrofes, perdão, mas o Apocalipse ele é a revelação do Senhor Jesus Cristo, com as coisas que hão de acontecer, que já está acontecendo, assim, e falando justamente sobre a volta de Jesus Cristo e principalmente a nossa morada com Cristo eternamente. Amém? Nós vamos estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Deus deu uma ordem ali a João, Que ordem seria essa? Vamos lá? Vamos comigo? Ok? E eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia, e examinasse juntamente comigo. Ok? Fechado assim? Então vamos comigo. Vamos lá? Está comigo? Palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Ok? Vamos lá. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim, aqui está, Cristo falando com João: Olha, João, tudo que eu te disser, escreva e envie a essas igrejas. E é interessante, quando a gente olha, poxa, essas igrejas que estavam ali na província, da Ásia, assim, e a gente vê que no tempo de João, a província da Ásia estava dividida em 7 distritos postais ali, cada um tendo o seu ponto de partida. Uma das 7 igrejas, como as 7 igrejas mencionadas, por João, assim. Mas ali não existia só essas igrejas que Cristo falou com João. Existiam mais igrejas, mas Deus, o Cristo, ele escolheu, essas 7 igrejas. Sabe por quê? Porque essas igrejas, elas estavam vivendo uma situação espiritual, tão grande, que demonstrava, parecido, podemos dizer assim, com aquilo que Jesus vai falar de cada uma delas. Por isso que Cristo escolheu essas 7 igrejas. Tinha mais igrejas, mas Cristo só escolheu essas 7, porque cada uma dessas 7 igrejas, elas estavam passando por situações, espirituais, que prefigurava, a situação ali da igreja, existencial, que eram as igrejas que viriam, posteriormente. Então, por isso que Cristo escolheu essas 7 igrejas, ok? Tá comigo ainda? Então vamos lá, E nós vamos ver que essas igrejas,
O que elas vão representar? O que elas vão simbolizar? Ou, né, elas vão simbolizar o quê? Os 7 períodos em que o povo de Deus, né, vai passar ao longo da história. Essas 7 igrejas vão simbolizar, né, os 7 períodos do povo de Deus ao longo da história. Né? Assim, muitas das vezes, né, as pessoas não conseguem compreender, mas a história da humanidade está contida na palavra de Deus. Né? Assim, muitos grandes governantes estão contidos aqui, ó, nos livros de profecia. Se você parar e começar a estudar a palavra de Deus, você vai começar a observar que grandes homens como Napoleão Bonaparte, né, que nós conhecemos, né, assim, Ciro, Dario, grandes reis que estão aqui, ó, fazem parte da história bíblica. A nossa vida, né, a nossa história está aqui, contida aqui na palavra de Deus. Então, essas igrejas, elas vão simbolizar os 7 períodos do povo de Deus ao longo da história. E se você começar a observar, né, Cristo, ele vai começar a apresentar essas igrejas, né? Mas como que ele começa? Ele vai começar falando sobre algumas apresentações, ele vai elogiar, ele vai reprovar, ele vai dar conselhos e depois ele vai fazer grandes o quê? Promessas, né, assim? E a primeira igreja, né, fala sobre a igreja da cidade de Éfeso, né? Assim, a cidade de Éfeso era a principal cidade da província de Roma, né? Ela tinha um importante porto marítimo de negócios, né? O evangelho foi implantado ali, né, por Paulo, por Áquila e Priscila, né? E depois por Alexandre. Se vocês começarem a estudar a história ali do livro de Atos, que conta como Paulo faz as suas viagens missionárias, né, e que ele começa a pregar o evangelho, né, você vai começar a observar que o evangelho ele foi implantado ali na cidade de Éfeso, foi por Paulo. Né, foi por Paulo. Vocês já ouviram falar de Áquila também, de Priscila, né, assim, e depois por Alexandre, né? Então a cidade de Éfeso não era uma cidade que não conhecia Jesus Cristo, mas era uma cidade que conhecia muito bem a história de Jesus. Então vamos lá, né? No final do período do século, né, João vai escrever sobre a igreja, né, sobre essa igreja, só a igreja de Éfeso. Assim, a igreja de Éfeso, ela foi representada por um período que vai da morte de Cristo, que é no ano 31 depois de Cristo, até a morte de João. João morreu no ano 100 depois de Cristo. Ele foi o último apóstolo a morrer. Então, essa igreja ela vai representar esse período, um período da morte de Cristo no ano 31 até a morte de João no ano 100. Né? Assim, uma igreja caracterizada pela sua pureza. Mas por que pela sua pureza? Porque os discípulos eram os membros da igreja. Né? Assim, vamos lá? Vamos ver como é que era essa igreja? Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos ler? Diz assim, versículo 2. Olha só. Vamos ler o 1 e o 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes o quê? Mentirosos. Então, nesse período do ano 31 até o ano 100, a igreja ela estava na sua pureza. Os discípulos eram os membros da igreja, né? Ainda não tinha acontecido aquela mistura de pessoas, mas os discípulos estavam ali e pregavam o evangelho, né? Assim, eles eram membros da igreja. E que no versículo 2 diz o quê? Que essa igreja ela não suporta o quê? Falsos apóstolos. Ok? Tá comigo ainda? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 3 diz o quê? E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha só. Por quê? Porque nesse período os cristãos começaram a
sofrer perseguições, né? E eles suportaram ali as perseguições. Olha, no ano 70 depois de Cristo, veio, né, a destruição de Jerusalém, né? Lembra da história que fala que Jerusalém foi cercada pelos romanos, né? Quem estava dentro não conseguia sair. O livro de Lamentações fala muito sobre isso, né? Uma profecia. E quem estava fora não entrava. E a cidade foi cercada, tiraram fogo na cidade, as pessoas morreram ali dentro, uns de fome, porque Roma sitiou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, né? Morreram de fome, né? Assim, as pessoas, diz a Bíblia que as mães entregavam seus filhos a outras mães para que pudessem matar, para poder se alimentar. Os homens pegavam seus cinturões, né? Porque era couro, e comiam. Olha só. Né? Tudo isso porque não deram ouvido à voz do Senhor, porque o próprio Cristo profetizou sobre isso, né? Jesus, ele disse: olha, quando vocês virem aqui, né, um abominável, né, da abominação, como diz no livro de Daniel, fuja para os montes, foge, não fica em Jerusalém, né? Assim, essa foi a história. Então, os cristãos suportaram ali perseguições, porque quem deu ouvido à voz de Jesus Cristo, né, nesse momento, no ano 70, lembrou: nossa, Jesus falou sobre isso, Jesus falou que o inimigo iria levantar sua bandeira, então precisamos fugir. E Deus deu essa oportunidade para essas pessoas fugirem. E quem ouviu a voz do Espírito Santo fugiu, né? Assim foram para os montes, né? Mas quem não deu, morreu ali na cidade de Jerusalém, né? Queimados, morreram de fome, né? Uns mataram os outros para se alimentar. Foi algo bem terrível. E no ano 80 depois de Cristo, com o quê? Com o Coliseu Romano. Quem não lembra dessa história, Coliseu Romano? Quantos filmes vocês já não viram com lá romano? Estava lá o Coliseu e aquelas pessoas sendo lançadas ali na arena para lutar com os leões. Meu irmão, é verdade. Isso aconteceu no ano 80 depois de Cristo, né? Sim, os cristãos sofreram bastante perseguições, né? E mais suportaram, né? Assim, todas as perseguições, firme e fiel ao nosso Cristo. Então nós vemos aqui no versículo 3, que diz o quê? E tens o quê? Perseverança e suportastes o quê? Provas, por causa do meu nome, e não te deixastes o quê? Esmorecer. Olha só que palavra, né? O próprio Jesus Cristo falando: nossa, vocês são perseverantes, vocês, né, conseguiram suportar as provas, né, por causa do meu nome. Não foi por causa do nome deles, não, né? É por causa do nome realmente de Cristo, não porque eles iam ter um benefício, mas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Continuando, vamos lá para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Vamos lá. A igreja de Esmirna foi no período do ano 100 até o ano 313. 2 de Apocalipse, versículo 10. Está comigo ainda? Ok? Está dando para seguir em frente comigo? Então vamos lá. 2, versículo 10. Não temos as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, né? Tribulações de 10 dias. Não temos coisas que tem que sofrer. É interessante, né, que para Deus, né, cada dia profético representa um ano literal, né? A perseguição que o povo de Deus começou a sofrer foi no período de 303, né? Nesse período 303, os cristãos começaram a passar por perseguições, né? O imperador que ali predominava era o imperador Diocleciano. Assim. E ele fazia o quê? Ele prendia os cristãos, confiscava os bens deles também. Mas em 312, Constantino estava para ter uma batalha com Maxêncio, né?
E em uma noite anterior, ele teve uma visão no céu que dizia uma palavra, né, em latim, né, que fala in hoc signo vicis, né, que significa sobre esse símbolo vencerá, né? E vocês não imaginam qual era o símbolo. Sabe qual era o símbolo? A cruz. Uma cruz pintada de vermelho, né? Então no dia seguinte ele pediu para que os soldados, né, colocassem nos seus escudos essa cruz pintada de vermelho nos seus escudos, né? Por quê? Porque na visão dele, ele disse que ele tinha vencido ali a batalha, né? E eles foram para a batalha. E você não sabe o que aconteceu, meu amigo. Eles foram para a batalha e venceram essa batalha, né? Venceram, muito interessante, né? Isso em 312, né? Que Constantino ele foi, né? Estava para ter, né, essa batalha com Maxencio, né? Aí ele teve essa visão, né? Visão do céu. E uma palavra, uma frase, né? E ele viu um símbolo ali, né? E esse símbolo era a cruz. E a palavra era in hoc signo vicis, né? Sobre esse símbolo vencerá. E mostrava o símbolo. O símbolo era a cruz, pintada de vermelho, né? E ali eles venceram, realmente venceram a batalha. Mas, né? Em 313, Constantino assinou um edito de tolerância de Milão, né? Ele declarou que o Império Romano seria neutro em relação ao culto religioso. Então ele fez o quê? Ele acabou oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, né? Especialmente o cristianismo, terminando assim um período de 10 anos de perseguição. Depois disso, Constantino foi batizado. Olha só, Constantino foi batizado. É interessante que quando um imperador, um presidente, um governante, né? Quando ele quer ser reconhecido, ele faz de tudo para tentar, né? Ele faz de tudo para ter o seu reconhecimento. É muito interessante. Olha, o Constantino era imperador, um imperador pagão. Observe bem. Um homem pagão que adorava o sol, que adorava a lua, tinha vários deuses. E de repente Constantino vai para uma batalha dizendo ele que teve uma visão, né, lá o sinal da cruz pintada de vermelho, né, e que essa palavra dizia que ele ia vencer. Olha só como é que são as coisas. Ele trouxe isso ao favor dele. Com isso ele pede para que os soldados coloquem esse símbolo nos escudos. Eles venceram a batalha. Depois disso, Constantino, para quê? Para ter as pessoas, o povo ao seu lado, porque a maioria do povo eram fazendeiros, agricultores, né? Essa era a massa, né, do povo, que era um povo sacrificado, um povo pobre. Então, para ter do lado dele e ele ter essa conquista do império, ele faz o quê? Bom, e realmente as pessoas que eram religiosas, né? Ele disse o quê? Ele faz o quê? Ele vai lá e dá uma declaração que diz que o Império Romano seria neutro em relação ao culto religioso. E acabou ali oficialmente com a perseguição. Não é assim? E acabou com a perseguição, sancionando oficialmente, especialmente no cristianismo, né? Ele acabou ali com toda a perseguição. E terminando assim um período de 10 anos de perseguição, Constantino vai e diz ser cristão. Depois disso, Constantino vai e se batiza. Não parece ser uma jogada, né? Uma jogada de poder, para se obter poder. Tudo bem. Mas voltando. Terminou a perseguição. Foram 10 anos de grandes tribulações, né? E a Bíblia diz o quê? Voltando lá no livro de Apocalipse, está comigo ainda? Então vamos aqui. No versículo 10, onde nós lemos: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Lembra que eu disse que para Deus, né, em relação a dia, né, um dia é como um ano, né, assim? Então 10 dias são 10 anos. E se você for contar o período, né, assim, onde começou, né, de 100 em 303. Eu falei que no ano 303
né? Constantino teve ali a sua guerra, aquela coisa toda, não é verdade? E depois, o que acontece, né? Teve ali o seu período dessa guerra, dessa grande tribulação. Em 313, Constantino está para entrar numa batalha, não é verdade? E em 313, Constantino também vai lá e faz o quê? Uma declaração, né? Dizendo que tinha acabado esse período de perseguição, 10 anos de perseguição. 10 anos de perseguição, e Constantino foi, né, batizado. A terceira igreja, vamos lá, estão comigo ainda? No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Hoje, Satanás, ele tem feito, sabe o quê? Tirado o foco, o real sentido na vida das pessoas, principalmente cristãs, e colocado a mente das pessoas voltada para coisas que não tem nada a ver com Deus. Porque o nosso verdadeiro objetivo é herdar o reino dos céus. Nosso maior objetivo é estarmos na presença do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Constantino foi um homem que ele mentiu para o povo, dizendo ser cristão. Acabou ali com o Edito de Milão, né? Ele colocou o Edito de Milão, né? Acabou com a perseguição, foi batizado, mas ele infiltrou no meio do povo de Deus, porque lembra da igreja pura, santa, que foi a primeira igreja de Éfeso, né? Ele conseguiu fazer uma grande mistura no meio da igreja, tirando o dia de adoração, verdadeiro dia de adoração, fazendo com que as pessoas deixassem aquilo que realmente é para ser feito. Para quê? Para viver uma vida completamente diferente, né, da presença do Senhor. Quando Constantino se tornou cristão, os cristãos foram os primeiros a olhar e falar assim: nossa, o imperador, agora sim, o imperador agora é um cristão, as coisas vão melhorar. Mas não melhoraram. Sabe por que não melhorou? Porque ele conseguiu fazer algo, conseguiu fazer com que a igreja entrasse numa apostasia muito grande. Começou ali. A igreja passou a deixar o que é certo para fazer aquilo que é errado. E nós devemos ter muito cuidado, porque hoje em dia não é diferente. Ok? Então o nosso foco é Cristo, é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos conduzir. Amém? Voltando lá, né? Igreja de Pérgamo. Vamos nós para a igreja de Pérgamo? Estamos juntos, né? Livro de Apocalipse, capítulo 2, ainda o versículo, vamos lá, versículo 13. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, o que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante, né? A igreja de Pérgamo, quase quebrou minha língua. A igreja de Pérgamo, né, foi um período que a igreja, né, no momento do ano 313 até o ano 538. No ano 538 começou ali uma supremacia papal, não é verdade? E a Bíblia diz o quê? Que ali estava o quê? O trono de Satanás, em Pérgamo. Mas como assim? O trono de Satanás estava lá? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque lá existiam vários templos pagãos. Vários templos pagãos. Mas a história estava para mudar, não é isso? Existiam vários templos pagãos, mas a história, né, estava para mudar. Voltando novamente sobre Constantino, porque ainda ele faz parte disso, né? Constantino assinou ali o Edito de Milão em 313, não foi isso? Né? Legalizando ali a legalização do cristianismo. Mas em 380, Teodósio I, ele promulgou, né,
um edito tornando o cristianismo uma religião exclusiva do Estado. Olha só, uau, algo grande agora vai acontecer. Promulgou um edito tornando o cristianismo uma religião exclusiva do Estado. Mas em 392, né, por meio do edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se ilegais. Olha só. Com isso, a igreja perdeu-se o seu rumo e a sociedade passou a mudar o mundo. Lembra que eu falei? Vamos ter muito cuidado. Com as invasões ali dos bárbaros, o Império Romano foi minado em suas bases. E Roma, o que aconteceu? Ela sucumbiu, né? É interessante que as outras nações, uma nação tomava outra, né? Com o reinado de Babilônia, veio a Grécia, né? O Medo Persa, depois veio a Grécia, mas no período de Roma, e vem Roma que tomou a Grécia, mas no Roma, né, não veio nenhum outro império para tomar Roma, de maneira nenhuma. Roma, ele sucumbiu mesmo ali entre eles, né? Os imperadores perderam ali a sua autoridade desse período, perderam completamente a sua autoridade. Quando eles saíram de cena, quem entrou? Os bispos passaram a ter autoridade sobre Roma. Quer dizer, os imperadores deixaram, por conta dessa guerra, né, dentro de Roma, entre eles ali, né, os imperadores perderam força, perderam autoridade por conta disso. Os bispos então tomaram a frente e falaram: não, agora deixa com a gente, porque somos nós agora que vamos ser autoridade de Roma. Encerrou, deixa com a gente, né? E com isso, a liderança, supremacia ali, que no caso que foi a supremacia papal, né, foi algo muito poderoso para os romanos. No ano 533, né, Justiniano, ele dá ali um edito e declarou o Papa João II, né, como cabeça de toda a igreja. Foi isso que ele fez, ele declarou, né? Agora o Papa, ele é o cabeça de toda a igreja. Só faltou ele dizer: o poder agora está em suas mãos. Em 538 ocorreu a expulsão da última tribo bárbara do território de Roma, os ostrogodos, né? E inicia ali a autoridade papal. O Papa agora, ele é total autoridade em Roma. Os imperadores já não fazem mais parte. E com isso você imagina, né? Com a autoridade ali papal, houve-se uma grande perseguição, continuou-se uma grande perseguição, né? Vamos lá. Então, nesse período da igreja de Pérgamo, né, nós estamos lendo, foi um período em que a igreja, ela, infelizmente, né, as pessoas passaram a frequentar a igreja porque, né, eles olharam e viram, né, acabou-se as guerras, a igreja passou a ser algo superior, né, e o Papa passou a ser a liderança agora de Roma. É como se fosse assim: agora as coisas estão o quê? Melhorando. Nossa, né? A coisa tá boa agora. Mas ao longo da história, irmãos, as coisas começam a mudar. Começam a mudar. Sim, vamos lá, próxima igreja de Tiatira. Ainda no livro de Apocalipse, vocês ainda estão comigo? Parece ser chato, né? Mas não é. Para você entender como que a igreja, ela vem sofrendo no longo do tempo com perseguições, mas também cheios de esperança. Ok? Tiatira, versículo, vamos ler o versículo 20? Estão comigo ainda? Está aí? Vamos lá. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Irmãos, nesse período de 538, que é o período da igreja de Tiatira,
né, 538 a 1517, a igreja começou a sofrer influências de costumes e tradições. Mas como? Sim, né? Nesse período, viu como é que são as coisas, como é que a igreja ela vai mudando ao longo do tempo? Ela começou na sua pureza, a igreja de Éfeso, porque eram os discípulos. Depois veio um período de perseguição, né? E foi vindo, a igreja sofreu perseguição. Constantino vai lá e diz agora ser cristão, foi batizado, dá total liberdade aos cristãos, e os cristãos tudo bobo, oba, agora nós estamos livres, né? Porque o imperador agora é crente, né? Assim, ele é crente, um enviado de Deus que conseguiu trazer para meio da igreja mudanças muito grandes. Com isso, o império perde a sua força, a igreja, porque com a ajuda dele, de Constantino, né, o edito de Milão, da total liberdade, né, religiosa, aí vem, né, o edito de Justiniano, né, que levanta lá o Papa como supremo, como total autoridade, e aí o Papa se torna a grande autoridade da igreja, e com isso a igreja de Cristo vai sofrendo uma grande influência, porque as pessoas passam a ser influenciadas com os costumes e tradições da igreja romana. A igreja começa a sofrer. Aí tem lá, né, vem o período das pessoas pagarem indulgências, né, assim, senão as pessoas vão tudo para o inferno, né, só se você perdeu um parente, morreu, né, tinha que ir lá que rezar, pagar uma indulgência, receber um papel, como se fosse uma declaração, né, simplesmente dizendo que a alma da pessoa tinha saído do inferno, agora estava no céu. Olha só, uma enganação, né? A gente vê que hoje em dia ainda continua assim. Mas, voltando aqui, né, a igreja, ela sofreu essa influência, né? Ela foi influenciada com os costumes e tradições, e esses costumes e tradições estão até hoje no meio das igrejas. Estão até hoje no meio das igrejas, né? E eu fico muito triste em ver que igrejas de Cristo Jesus, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, né, elas, né, estão num estado que elas não conseguem abrir um entendimento de maneira nenhuma e não gostam de conhecer a história da igreja. Irmãos, teologia é você conhecer sobre Deus, né, assim, e sobre a história da igreja. Quando você estuda sobre a história da igreja, você vai compreender, a sua mente vai abrir de tal forma que você começa a entender por que a igreja, né, está nesse estado hoje. Né, assim? Então, com essa influência com costumes e tradições, né, a igreja está vivendo hoje. Quando Martinho Lutero dá início à igreja protestante, termina o período da igreja de Tiatira. Lembra de Martinho Lutero? Então, foi levantado ali, não só ele, mas muitos outros que vieram antes de Martinho Lutero, Wycliffe, né, e muitos outros, John Hus, né, vieram e lutaram contra essa influência da igreja romana. E eles faziam parte dessa igreja romana. E eles começaram a ver, porque não, nossa, isso está errado, não é bem isso que Jesus pede, não é isso que Jesus quer. E começaram a protestar. E aí dá início à igreja protestante. E a igreja protestante, né? E esse período da igreja de Tiatira, quando Martinho Lutero dá início à igreja protestante, termina esse período da igreja de Tiatira, né? Que é esse poder supremo, né? Essa supremacia da igreja romana e do Papa. Não é verdade? Vamos lá, a próxima igreja é a igreja de Sardes, né? Capítulo 3. Tá comigo? Então vamos lá. Versículo 1. Vamos nós? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, o que tens nome de que vives e estás o quê? Morto. Olha só que palavra. Sardes, né, foi o período da igreja em 1517 até 1798. Né, nesse período, a reforma, né, lembra de Martinho Lutero? Então,
e deu início à igreja protestante, né, chamada de Reforma, levou o povo à Bíblia, levou o povo à leitura da palavra. Mas veio a Contra-Reforma, que viviam somente de quê? De aparência. E a fé foi o quê? Corrompida. A Reforma se levantou, né? Levou o povo a conhecer, a estudar a Bíblia de forma grandiosa, mas aí veio a Contra-Reforma. Essa Contra-Reforma, né, eles fizeram o que? Eles viviam tanto de aparência, né? Porque como diz aqui, né? Conheço as tuas obras que tem nome de que vives, mas está o quê? Morto. Né? Olha só que Jesus fala. Tem nomes de que vives, mas está o quê? Morto. E essa Contra-Reforma, ela veio, né, dizendo que é assim mesmo, é tudo muito bom, tudo muito bem, né, dessa forma, não é bem assim, né? Viviam ali de aparência de fé, mas uma fé corrompida. Uma fé corrompida. Versículo 4, vamos nós? Versículo 4 de Apocalipse. Está comigo aí? Então vamos lá. Tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, né? É interessante que ao longo da história, né, da igreja, no momento que nós estávamos lendo, é interessante que não são todas as pessoas, todos os cristãos que se corromperam, não. Sempre tinha um remanescente. Sempre tinha ali um grupo de pessoas que se mantinham firme e fiel. Tanto tiveram que foram pessoas que morreram. Tiveram pessoas que morreram, tiveram pessoas que fugiram, mas que se manteram firme e fiel à palavra de Deus. Né? E no versículo 4 aqui, do livro de Apocalipse 3, né, Cristo ele fala, poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Né? Mesmo em Sardes, Deus tinha ali quem? Os seus sinceros. Mesmo em Sardes, Deus tinha ali pessoas sinceras que estavam buscando a Deus de todo o coração e com toda a firmeza. Entendeu? Olha só. É interessante que essas pessoas que eram sinceras, elas sofreram também grandes perseguições. Né? Grandes perseguições. É interessante, né? Tem uma história que conta que em 24 de agosto de 1572, diz que a rainha tinha empenhado em suas palavras em proteger os cristãos. Isso aí é a rainha da onde, essa rainha? É assim? É da França. Né? Foi na França. E com isso, o que aconteceu? Né? Ela tinha empenhado a sua palavra em proteger os cristãos. Mas no dia anterior ela voltou atrás da sua palavra. E 70 mil cristãos foram tirados das suas casas e mortos. E tudo isso com a ajuda, sabe de quem? Do Papa. Quando uma notícia chegou ali ao Papa, houve uma comemoração de canhões. Olha só. Quando ele soube que morreram 70 mil cristãos. 70 mil cristãos, porque eles foram tirados de dentro das suas casas e foram mortos na rua. Ele comemorou, né? Comemorou com canhões, né? Não tinha fogos naquele período, então foram canhões, né? Eles diziam ter matado os hereges. E esse massacre continuou até em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso na Capela Sistina por Napoleão Bonaparte. E em 1798 terminou ali a supremacia papal. Né? Quando chegou em 1798, encerra realmente a supremacia papal. Né? É muito interessante isso. A gente vê a perseguição mesmo, né, dos cristãos. Então, né, irmão, se você quer confiar em alguém, confie em Jesus Cristo. Confie em liderança, não. Liderança que eu falo, irmão, é liderança governantes. Né? Governantes, assim, estou falando liderança da sua igreja, mas eu digo governantes, né? Que muitas das vezes prometem que vai melhorar, que vai fazer. A Bíblia diz que quando vocês ouvirem falar de paz, vem repentina destruição. E cada vez que nós olhamos essa palavra, olhamos a condição, né, social, porque a Bíblia fala sobre a condição social, né, a condição humana, a condição social,
é degradante, né? E a Bíblia fala sobre isso. Quando nós olhamos a Bíblia e deparamos com o nosso dia a dia, com a realidade, Jesus estava certo, Jesus estava correto em sua palavra. Não é assim? Se você busca salvação somente em Jesus Cristo. Somente nele. Somente nele. Né? Esse povo, ele esperava uma proteção do seu governante, que disse que ia proteger os cristãos, a rainha. E ela voltou atrás. Né? E 70 mil cristãos foram tirados das suas casas e mortos em plena rua, em plena praça. E com isso, o Papa vai lá e comemora toda essa desgraça, né? Essa chacina, podemos dizer assim. Eles diziam que estavam matando os hereges, mas não. Eles estavam matando as pessoas que serviam a Cristo, as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, pessoas que não tinham se corrompido. Foram essas pessoas que eles mataram. Né? Assim. Mas em 1798 essa supremacia acaba com a morte do Papa Pio. Né? Assim. Por quem? Por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi lá, prendeu o Papa. Né? Ele foi preso. E em 1798 terminou essa supremacia. Acabou, né, essa perseguição, né, grandiosa na vida dos cristãos. A próxima igreja, vamos nós, Filadélfia. Capítulo 3 ainda, versículo 8 e o versículo 9. Vamos nós? Ok? Tá comigo? Então vamos. E ao anjo da igreja em Filadélfia, 7, né? Vamos ler o 7. Essas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha só que interessante, né? Igreja de Filadélfia. É muito interessante porque Deus está tratando aqui de um grande reavivamento, né? Terminou ali a supremacia papal, a igreja volta aqui novamente a estudar a Bíblia, né? A igreja de Filadélfia foi um período de 1798 a 1844. Não haveria mais perseguição na vida das pessoas, nem em relação a estudarem a palavra de Deus, de estarem fazendo seus cultos, né, em louvor e adoração a Deus. Então há ali o que? Um reavivamento. Com esse reavivamento, a igreja ela se volta novamente a ler a palavra de Deus, se volta a estudar, volta novamente a pegar a palavra, fazer grupos, sentar, estudar, ler, né, e buscar a Deus. Né? Assim é o que acontece. Né? Há um sincero reavivamento. Um sincero reavivamento. Ok? Versículo 11, vamos nós. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ok? Então vamos lá. Isso trata de quê? Ele diz, venho sem demora. Está se tratando da volta de Cristo, da volta de Jesus. Assim, a volta de Cristo Jesus. Então, vamos guardar o que nós temos, irmãos. Né? Tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a fé, né? A perseverança, vamos guardar isso na nossa vida e no nosso coração, para que ninguém venha roubar, né? Para que Satanás não venha nos tirar do foco, que é Cristo Jesus. Ok? Então, houve um reavivamento, um grande reavivamento, né? E esse reavivamento, né, quando termina a supremacia papal, a igreja novamente retorna ali para Cristo Jesus e retorna para estudar a palavra. Então houve o quê? Um sincero reavivamento, não esse reavivamento que a gente vê por aí, né, que a pessoa entra e sai da mesma maneira que entrou.
E uma dessas pessoas, né, desculpa, e uma dessas pessoas, né, que estava ali envolvido com esse grande reavivamento foi o Guilherme Miller. Né? Você já ouviu falar dele? Não? Então procura saber sobre a história dele. É muito interessante. É muito interessante. Né? Um fazendeiro batista, da Igreja Batista, que dedicou vários anos da sua vida estudando as profecias. Sabe qual profecias? Profecia de Daniel. A profecia de Daniel, ele encontrou no livro de Daniel 8, versículo 14. Sabe qual profecia é essa? Das 2.300 tardes e manhãs. Foi ele, justamente, Guilherme Miller, né, um fazendeiro batista. Ele começou a estudar, Deus foi dando sabedoria a ele, né, em relação, ele foi buscando lá com o Espírito Santo, né, e ele só errou em um ponto, né, assim, porque ao estudar ele achou que Jesus iria voltar em 1844 por conta de uma palavra, por conta, né, da purificação do santuário. E ele pensou que esse santuário fosse terrestre, mas Jesus não estava falando do santuário terrestre, estava falando do santuário celestial. Assim, então essa decepção marcou, né, o fim do período da igreja de Filadélfia. Assim, e iniciou ali um período da igreja de Laodiceia, que é em 1844. Quer dizer, o povo volta novamente a estudar a palavra, né, buscar entendimento, e é muito interessante umas coisas como Deus faz, né? Às vezes a gente critica muito a forma como Jesus ele faz, ele usa, até nas decepções, né? Cristo ele faz algo grandioso ali acontecer, né? E é interessante que esse Guilherme Miller, ele estudou a palavra, né, assim, encontrou ali essa profecia, Deus deu um entendimento a ele, ele errou só nesse ponto, porque ele achou que Jesus ia voltar em 1844, na purificação do santuário ele achou que fosse terrestre, e ele conseguiu estudar isso com mais grupos de pessoas, e levou isso a muitas igrejas, a muitos cristãos, e eles ficaram aguardando, aqueles que creram, né, em Guilherme Miller, né, ficaram aguardando a volta de Jesus em 1844. Aí veio essa decepção. Alguns desistiram, né? Outros voltaram para suas igrejas, outros não retornaram. Mas diz a palavra de Deus que um grupo, né, de pessoas começaram a estudar a palavra, continuaram estudando e foram verificar, né, onde eles tinham errado, começaram a orar, pedir orientação a Deus, e Deus deu resposta, né, assim, a essas pessoas. Então, quer dizer, com essa profecia, encerrou ali o período da igreja da Filadélfia. E deu início ao quê? Ao período da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia no período de 1844, que vai até a volta de Jesus Cristo. É assim? Jesus não virá no ano de 1844, mas começaria um juízo no céu. Não é verdade? E é interessante que agora vamos para a igreja de Laodiceia, né? E a gente vê que Deus não faz nenhum elogio nessa igreja, né? Nas todas as outras houve um elogio, mas na igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Tem reprovação, tem conselho, mas elogio Deus não faz. Por isso que eu digo, irmãos, que Deus está tão triste com a sua igreja na face da terra, porque hoje nós vivemos esse período dessa igreja, a igreja de Laodiceia. Olha só como que é essa igreja. Presta bastante atenção. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Chegamos ao ponto, né, do período da igreja em que nós estamos vivendo hoje. É a igreja de Laodiceia. Nós somos laodiceianos, mas não precisamos ter as atitudes de laodiceianos. Entendeu bem? Nós vivemos nesse período de Laodiceia. 1844 iniciou, vai até a volta de Jesus Cristo. Presta bastante atenção no que Jesus fala a essa igreja. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, preste bem atenção, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que nem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca.
Pois dizes: sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e nu, e cego. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Até aqui. Depois a gente continua. Viu? Prestou bastante atenção? Primeiro Deus, ele dá uma reprovação. No versículo 17, ele reprova. Olha, você diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Depois ele dá um conselho, versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha só, tristeza, né? Muito triste, né? A cidade de Laodiceia, ela era rica, né? Uma cidade rica. Uma cidade rica. Ela possuía, né, o maior centro bancário da Ásia Menor, né? Especializada em câmbios, né? Em câmbios de ouro, né? Moeda estrangeira. E outra coisa, em relação a vestes, né? Possuía um centro têxtil de produzia, né, e exportava tecidos finos. Tinha também uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo, famosa por curar os olhos, né, das pessoas, né? A parte de um colírio mesmo, né, a base de sulfato abundante na região, né? Então tinha essa escola de medicina, né, que era a maior do mundo nesse período, né? E essa escola era famosa realmente por curar os olhos das pessoas, né? Por parte de um colírio que eles fabricavam, que era a base de sulfato, assim. Possuía ali um centro de têxtil, né, para exportar tecidos finos. E ela era rica porque possuía o maior centro bancário da Ásia Menor. Era especializada realmente em câmbios de ouro e moedas, né, estrangeiras, né, assim. Interessante que nós, cristãos modernos, estamos vivendo essa igreja. Vamos estar vivendo essa igreja até a volta de Cristo, né? O ouro representa o quê? A fé e o amor. As vestes, né, significa o quê? A justiça de Cristo. As vestes limpas, né, perfeitas diante de Cristo. E o colírio? O colírio, né, ele é para tirar toda a impureza do mundo, para que possamos enxergar o quê? A verdade. Porque, infelizmente, a igreja de Cristo hoje não está conseguindo ver a verdade, não. Não tem conseguido. Não tem conseguido. As suas vestes estão salpicadas, manchadas de pecado. De pecado. Assim, e elas se dizem ser igrejas ricas, igrejas grandes, igrejas poderosas. Diz: não me falta nada, tenho de tudo. Mas, infelizmente, não tem Cristo Jesus. A verdade está longe delas, passa longe dessas igrejas, não é assim? E Satanás, como diz lá no livro de Salmo, tem colocado as suas insígnias no meio da igreja, quer dizer, tem colocado os seus sinais, tem colocado os seus prodígios dentro da igreja, e a igreja diz amém, aleluias, achando que está adorando a Deus, mas não está adorando a Cristo, não é assim? Passa de longe a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o estado da igreja que nós estamos vivendo hoje. E Cristo nos faz um convite para nós comprarmos ouro, comprarmos sim vestes, comprarmos colírios, né? Sim, comprarmos ouro, né? Que representa ali a fé e o amor em Cristo Jesus. As vestes, que são vestes de justiça, irmãos, precisamos andar em justiça cada dia mais com Cristo Jesus. Busca isso em Jesus Cristo. Precisamos de colírios para os nossos olhos para podermos enxergar a verdade.
para que toda a impureza do mundo venha sair dos nossos olhos, da nossa mente, e que possamos olhar somente para o autor e salvador, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus tem ficado de lado, e as pessoas têm olhado para si mesmas, têm olhado para suas próprias forças, para o seu próprio poder, e têm esquecido de Jesus Cristo. Se envolvem com tudo e esquecem de se envolver verdadeiramente com o Espírito Santo, porque se envolvesse com o Espírito Santo, tenho certeza que não estariam envolvidos com outras coisas, ou Deus realmente, verdadeiramente estaria dando, né, a oportunidade de enxergar, né, o real sentido daquilo que eles estão buscando. Mas hoje os crentes, eu digo que os cristãos, né, não que estão no mundo, porque o mundo já está no mundo, mas eu digo os cristãos estão se envolvendo com coisas bobas, lutam, dizendo que estão lutando, protestando contra coisas bobas, banais, né? Eu fico chocada muitas das vezes em olhar as pessoas criticando, é porque, né, hoje o foco está sendo homossexualidade, ideologia de gênero, né? Gênero, as pessoas que são trans, mas eles esquecem do que a Bíblia tem dito. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno e que essas coisas têm que vir. Vai acontecer, está escrito na palavra, vai acontecer, querendo eu ou não, meu amado. Essas coisas vão vir para o mundo, mas o Senhor Jesus Cristo disse o que? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Aí eu vejo crentes, né, se justificando, lutando, vamos protestar, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, mas a vida diante de Deus, diante do altar, não tem vida com Deus, mas querem protestar contra a rede de TV, querem protestar contra tantas coisas, mas esquece do que a Bíblia diz, o mundo já é maligno, é necessário que essas coisas aconteçam. A Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai da onde vier o escândalo. Essas coisas todas vão acontecer, mas irmãos, cadê a sua fé em Cristo Jesus para dobrar o seu joelho, pegar a palavra, estudar e ler, chamar seus filhos, sentar e falar assim, o mundo é assim, 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 mas Jesus é assim, 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 desse jeito. Jesus deixou nas nossas mãos e nós vamos protestar contra, né? Para tirar a rede de TV, né? Contra, muitas das vezes até vai contra as pessoas que são homossexuais, as pessoas que são trans. Irmãos, não é assim desse jeito. A Bíblia diz que nós temos que amar as pessoas. Claro, não compartilhar, cada um tem o seu pensamento. Mas, irmãos, preste bem atenção, né? O que você está protestando? Porque hoje, a igreja cristã, antigamente, ela era chamada de protestante, porque ela protestava realmente contra aquilo que estava errado no meio da igreja, que ia contra a palavra. Depois a igreja passou a se chamar igreja cristã, igreja evangélica. Hoje o protestante é evangélico. Por que é evangélico? A igreja tem perdido as suas forças, porque está preocupado com coisas tão bobas. Eu falo que isso é bobo sim. Sabe por que é bobo, irmão? É bobo, sabe por quê? Porque eu acredito naquilo que a Bíblia fala. Se a Bíblia diz que o mundo já não é maligno, então essas coisas todas vão acontecer. Mas o meu papel como cristã, sabe o que é? Se eu não quero ver que isso aconteça na minha família, eu tenho que chamar o meu filho, sentar ele e conversar com ele. Sabe por quê? Se você proíbe, se você vai fazer protestos contra livros, contra muitas coisas, né, como houve aí questão de um livro na Bienal, se você vai protestar contra essas coisas, mas o teu filho tem um desenho que tem, seu filho vai sentar, vai assistir uma televisão, um filme que vai ter, seu filho, né, vai para a escola, chega lá, é um coleguinha, né, vai ver todas essas situações. E aí, você vai mandar fechar a escola? Você vai mandar tirar todas essas pessoas da praça? Vai? Sim. Então cabe a mim e cabe a você. Não vamos ser ignorantes, não vamos ser como crentes ignorantes, não, meu irmão. Vamos ser crentes sábios. Hoje a igreja de Cristo está perdendo. O mundo está aí, né? Como nós lemos aqui, vivemos nesse período da igreja de Laodiceia. E infelizmente a igreja está perdendo por falta de sabedoria, porque não tem buscado sabedoria diante de Deus. As suas vestes são vestes sujas, sabe por quê? Porque lutam por uma justiça que nem eles mesmos têm. Na verdade, e não conseguem andar em justiça. Os olhos estão cegos. Por que estão cegos? Porque não conseguem ver a verdade. E a verdade é através da palavra de Cristo Jesus. E a carta, né, da igreja de Filadélfia,
termina com o seguinte, vamos lá? Termina com um convite. Versículo 3, capítulo 3, versículo 20. Olha só o convite. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém? E assim termina, né? Eis que eu estou à porta e bato. A solução para a mornidão é Cristo, e Ele está às portas. E a igreja se acha que está, né, cheia do poder de Deus, mas na verdade não estão. Cheia de autoridade, mas na verdade não estão. Estão mortas. Não é assim? Estão mornas, podemos dizer assim. E a solução, meu amado, é Cristo. É voltar novamente lá atrás, aonde caiu, se arrepender, como diz a palavra do Senhor, né? Então, vamos nos preocupar sim, vamos amar sim uns aos outros. Não somente quem é cristão, mas vamos amar as pessoas, né? Porque Deus criou pessoas. Vamos amar sim, né? Eu tenho vários amigos, né? E cada um deles de um jeito, tem um pensamento, mas há um respeito entre nós, né? Assim, não é verdade? Então vamos amar as pessoas. Mas, irmãos, não entra nenhuma que você vai fazendo vários protestos sem saber o que é, o que significa e como que é. E se tratando de espiritual, né, vamos dobrar o joelho, vamos buscar a Cristo Jesus. Satanás tem tirado o foco da igreja, que é dobrar o joelho, falar com Deus e ler a palavra. Nós vivemos nesse período de pegar a Bíblia e começar a estudar. Nós estamos vivendo um período da igreja de Laodiceia. Se nós começarmos, né, assim, a pensar nisso, olhar para essa carta e começar a nos autoexaminar, né, nós vamos ver quanto nós estamos cegos, o quanto nós estamos nus e quanto, né, assim, precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Então a solução para a mornidão é Cristo, e Ele está às portas. Estamos no período de Laodiceia, só não podemos ser laodiceianos, ok? Entenderam? Vivemos nesse período dessa carta de Laodiceia, mas nós não podemos ser como eles, como Jesus ali falou, os laodiceianos, cego, nu, né, assim, e dizendo ser ricos, né? Olha só, de maneira nenhuma. Nós podemos ser sim, nos entregarmos a Cristo Jesus, né? E pedimos a Cristo, Senhor, tira de mim toda a mornidão. E eu quero realmente crer, o Senhor tem um objetivo na nossa vida. E o nosso maior objetivo é Cristo Jesus. Ok? Amém? Hoje foi bem prolongado, né? Essas palavras. Mas eu quero agradecer a cada um, né, que tem assistido os meus vídeos. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Irmãos, eu não faço isso porque eu quero me aparecer, não. Né? Cada estudo, cada palavra eu gosto de divulgar porque Deus me deu um dom. E esse dom é estudar a palavra, compreender a palavra de Cristo Jesus. Eu amo, né, estar preparando os estudos, estar estudando, conhecendo coisas novas na Bíblia. Amo fazer isso. E eu acredito que tudo aquilo que Deus nos dá é para nós ajudarmos ao outro, né? Usarmos aquilo que nós temos, dons, para ajudar vidas, né? Ajudar pessoas até o encontro com Jesus. Então, que os irmãos, né, possam ouvir, possam divulgar, né, assim, que a palavra de Deus possa chegar até os corações da sua família, né? Desculpe que muitas das vezes, né, eu falei, mas a gente fica triste, né, em ver que a igreja de Jesus está perdendo tempo e perdendo campo, né? E Satanás tem vencido nisso, porque a igreja de Jesus Cristo hoje está vivendo uma vida completamente diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Se a gente for olhar pela história da igreja, das cartas da igreja, nós vimos um período de pureza, vimos um período que a igreja, né, ela começa a mudar, né, deixando ali um período de perseguição. Depois nesse período de perseguição, né, a igreja se deixa se levar por tradições, né, por costumes errados, né, a ponto de chegar a um momento de confiar muito, né, e perdeu, né, nesse sentido. Mas a igreja também venceu, porque a Bíblia diz que viveram ali os remanescentes. Os remanescentes permaneceram firme e fiel à palavra de Deus. Então,
né? Que Deus possa te abençoar, irmão. Eu sempre digo que eu quero ser essa remanescente. Eu quero permanecer firme e fiel à palavra do Senhor. Quero continuar firme no caminho do Senhor. Quero continuar pedindo a Deus, né? Para Deus estar revelando o meu pecado. Porque é fácil você pedir para Deus te revelar o pecado dos outros. Mas pede para Deus revelar o seu pecado, né? Quando você pedir isso, pode ter certeza que Deus vai te mostrar, né? E tudo aquilo que tiver de errado, né, Deus vai mostrar, e você vai ter a oportunidade de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus por todas as suas falhas. Então, vivemos nesse período de Laodiceia, mas não vamos ser igual a eles, não. Ok? Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu like, né? É bom, né, quando a gente olha e vê que alguém gostou, né, do vídeo, né? Deixa aí o seu like, compartilha mesmo, né, esse vídeo para a nossa vida, né, espiritual, para nós ficarmos mais alerta cada dia, ok? Deus te abençoe, que a palavra do Senhor venha cada vez mais fazer parte da sua vida todos os dias, né? Que você venha ter sede a cada dia de ler e estudar a palavra de Cristo, ok? Ficam com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Tchau.